Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que solvou a massa, até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno durante a noite. O seu furor se abranda, mas pela manhã queima, como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado, na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas eles não percebem. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas eles não sabem. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nenhum busca em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, chama o Egito e se voltam para a Assíria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejaram mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivos de zombaria na terra do Egito. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, necessitados e carentes, e recorrer a ti por perdão. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Nos faz ser dignos de estar de fato diante da tua presença, podendo usufruir da sabedoria da tua palavra nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos faz entender o quanto é gracioso, o quanto é misericordioso, o quanto a tua graça é superabundante. Nos faz, Senhor, ver a relação desse texto para com as nossas vidas. Não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos. Que aquilo que nós oramos, que aquilo que nós cantamos, de fato, tenha sido entoado, provindo de corações de homens e mulheres, jovens e adolescentes, quebrantados e contritos. Que haja arrependimento no meio do teu povo, Senhor. Que haja restauração no meio do teu povo e haja salvação no meio do teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor. Para quem nós iremos, Pai, se só tu tens as palavras de vida eterna. Que seja, de fato, palavras de vida eterna a nós, aos nossos ouvidos nessa noite. Abençoa esse tempo, esse momento, Senhor. Que as nossas mentes sejam cativas à tua poderosa voz. Que a ação do teu Espírito Santo seja perceptível na vida de todos nós aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que cause mudança. É que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, e a divisão que eu faço, é a consequência de uma nação que está totalmente rendida ao pecado, que está totalmente desorientada acerca da vontade de Deus para as suas vidas. Como é que eu divido o texto? E aí vocês observem que essa divisão aí é exatamente a ideia de uma marcha para a punição. Então, o verso 1 ao 3 é uma introdução.
são observações de Deus acerca do seu povo. E no primeiro verso, que está muito ligado ao último verso do capítulo passado, a parte B, dá a ideia de que Deus, o coração de Deus é um coração que está sempre disposto a restaurar aqueles que se arrependem. A gente vai ver isso. Então, o verso 1 e 3 são algumas observações que o Senhor faz, pelo menos 3 observações acerca desse povo, da qual o Senhor deseja tanto que se arrependa. E são sempre as mesmas coisas, meus irmãos. E aí, a partir do verso 4 em diante, o profeta, ele vai usar algumas figuras de linguagem, alguns chamam de símiles, para mostrar exatamente essa marcha de pecado, de pecadores não arrependidos, a consequência será a punição do Senhor. E nós vimos aqui na leitura que as falas para essa punição são falas que o Senhor já vem falando. Eu vou destruir, eu vou matar. São palavras do Senhor nosso Deus. Então, abrindo essas analogias, no verso 4 até o 7, ele vai falar, simbolizado por essa analogia, da apostasia. Se você olhar para o seu texto aí, verso 4, forno aceso, certo? Que vai redundar isso em apostasia. Eu chamo de apostasia dos sacerdotes. Porque o Senhor vai começar apontando que no âmbito de religioso, os principais responsáveis para pregar contra a apostasia é o que vivem e incentivam o povo a viver essa apostasia. Aí lembra no sermão passado aí que a gente falou, parece que a responsabilidade maior são dos sacerdotes. E de fato daqueles que estão na frente. Mas a culpa acaba sendo de todos. E isso vai ser mostrado quando, a partir do verso 8, vem a outra ilustração, né, que vai colocar o povo como um pão que não foi virado. Que aí eu chamo de o mundanismo do povo. Um povo mundano. E a gente vai ver algumas percepções aí. Do verso 8 ao 10. Do verso 11 ao 15, a ignorância desse povo, que é ilustrado no verso 11, chamando o povo de uma pomba ingênua. E o próprio texto vai dizer que isso dá a ideia de sem entendimento. Ignorantes, se tornam ignorantes. E por fim, no verso 16, a gente vai ver o Senhor, pela boca do profeta, fazendo outra analogia e dizendo que eles são como um arco, na minha versão, defeituoso. Que no nosso ponto aí eu coloquei a escravidão. Nada mais é do que o castigo de Deus. A gente sabe, quando já lemos em outros locais do Antigo Testamento, outros profetas, pregações que nós já tivemos aqui, que esse povo aqui vai ser exilado, né? A Assíria vai dominá-los. E o reino do sul, Judá, pela Babilônia. Eles vão ser escravizados. Essa vai ser a maior punição de Deus para esse povo. Um povo que vai ficar por um grande período sem identidade, sem rei, sem nada, totalmente escravizado. E até lá, a mão de Deus pesou sobre eles. Que não é um Deus diferente de hoje. A mão de Deus também pesa. É um Deus que faz justiça. É um Deus que pune. Lógico, meus irmãos, que existe a punição final. Aquela que vai existir uma única vez e não mais. Mas não se iludam, meus irmãos. O Deus que vai punir de uma vez por todas todos os pecadores, ele já começou a punir. Desde Adão até agora, o Senhor vem punindo. Vem punindo. E aqui nós estamos lendo um texto que comprova isso. Quando a gente for para os outros profetas, a gente vai ver essa mesma coisa. A gente começou a estudar aqui Isaías, e lá tem promessa de punição. E Isaías, todos esses profetas, eles estão permeando aqui.
né? Muitas das coisas que acontecem aqui é registrado lá em 1 Reis, 2 Reis, em Crônicas, certo? Então está tudo muito próximo. Um Deus que se mostra na sua palavra, que ele é um Deus de amor, sim, que ele é um Deus misericordioso, e a gente vê isso, mesmo com esses discursos tão pesados. Mas, meus irmãos, a gente não pode deixar de falar que é um Deus que pune, e já pune aqui e agora, dentro desse tempo que nós vivemos. Coisas que a teologia da hipergraça, ela não quer pregar isso, ela não quer dizer que isso é real. Mas irmãos, todas as vezes que você escuta, né, tráfico de droga, a polícia chegando e matando lá um monte de traficante, ali é a punição de Deus, é a justiça de Deus. Então não se iluda, Deus faz justiça. Agora, tudo isso aqui, meus irmãos, que era para todo crente perceber, e o ímpio, ele abrir a sua mente. Tudo isso aqui são ilustrações reais, apontando uma promessa real, aquela que nós passamos um bom tempo falando, né, escatologicamente lá em Mateus, que o Senhor virá nas nuvens, ele quando vier agora, ele não vem mais como o cordeiro, ele vem agora como o leão, para fazer de fato a destruição, de uma vez por todas, daqueles que o rejeitaram. Então, é por esse caminho que nós vamos passear nessa noite, que eu chamo de a marcha para a punição. Então vamos aqui, do verso 1 ao 3, as observações que o Senhor faz desse povo, antes de começar, apropriadamente, esse marchar. Veja que o final, o verso 11, finalzinho, depois que ele diz, no começo do verso 11, também você, Judá, será ceifado. É uma promessa de juízo. Algumas versões, o versículo termina aí. Na minha versão, tem a parte B, que faz parte do capítulo 7, que diz, e quando remover o cativeiro, você percebe aí, que é juízo e graça junto aí, é amor e justiça junto aí, e quando eu remover o cativeiro é o juízo, da parte A do verso 11. E aí ele diz, do meu povo. Até aqui, o que é que a gente ouviu que esse povo fez contra Deus? Infidelidade, prostituição, ingratidão. Foi só que esse povo que Deus chama dele, fez para com ele. É aqui, meus irmãos. Aqui que não é tão claro, tão explícito, mas é aqui que a gente pode ver a superabundante graça de Deus. Lembra como tudo começou aqui em Oséias? O Senhor dizendo que o povo era como Gomer, uma prostituta para com ele. Gomer representa o povo de Deus. E o Senhor nunca deixou de chamar de meu povo, mas também nunca deixou de dizer as verdades que eles precisavam ouvir. E aí o Senhor terminou dizendo, ó, vai ser ceifado, Judá. E já te dito um monte de coisa para Israel, reino do norte. Aí agora ele diz isso. E quando eu remover o cativeiro do meu povo, quando eu tento sarar, olha aí, meus irmãos, as observações aqui. Quando eu tento sarar Israel, o que é que o Senhor observa? Israel, o seu povo. O que é que ele observa? Se descobre o quê? A iniquidade de Efraim, que é Israel, onde tudo começou. E a maldade de Samaria. Olha aí, iniquidade e maldade. Olha o que é que o Senhor vê no seu povo. Não vê santidade, não vê sensibilidade, não vê obediência. O que é que ele vê? Ele vê iniquidade, ele vê maldade. E é só isso? Ele diz, porque praticam falsidade. Ladrões. Invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Mais observações ele faz. Agora estão rodeados pelas suas ações. E quais são as ações dele?
em duas palavras, ações de iniquidade e ações de maldade, que na prática é falsidade, é roubo, é assassinato. Quando a gente compara tudo que já falou anteriormente. Ele diz, vocês estão rodeados disso. E ele diz que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com suas maldades e os príncipes com suas mentiras. Isso aqui são observações que o Senhor Deus faz do seu povo, que ele tenta sarar. E que ele vai esmiuçar agora com essas comparações. Mas que fique gravado em você, pelo menos 3 observações de Deus aqui pertinentes. Se eu fosse me demorar mais aqui, do verso 1 ao 13, a gente ia ver mais coisas. Mas eu quero dar o capítulo todo e eu quero que os irmãos guardem isso aqui. A iniquidade, a maldade, a falsidade, o roubo, né? Tudo isso que o Senhor falou aqui, que os rodeia, os fazia ser 3 coisas, meus irmãos. Ingratos para com Deus, mal para com o próximo e ausentes de temor. Ausentes de temor. Por eles não ter temor, eles quebravam o segundo principal mandamento de amar o próximo. Por isso eles roubavam, por isso eles enganavam, eram falsos. E por não ter amor ao próximo, eles não tinham relacionamento com Deus e se tornavam ingratos para o Deus que dizia, eu tento sarar vocês. O meu desejo é sarar vocês, mas vocês não querem. Vocês não querem ter relacionamento comigo. E quando vocês se voltam contra mim, vocês se voltam também contra o próximo. Vocês não amam o próximo. Por isso vocês são falsos. Por isso vocês praticam iniquidade. Por isso vocês se pervertem. Por isso vocês matam. Meus irmãos, o que impressiona aqui, se você não percebeu, é que Deus está dizendo isso para o povo dele. Meus irmãos, dizendo para nós. Ele não está dizendo para o ímpio. Ele está dizendo para o povo dele. Vocês são ingratos, desafeiçoados para com o próximo e não me temem. Lembra que nós ouvimos aqui do homem mais sábio, mais rico, mais poderoso, mais inteligente de todos os tempos? Salomão, de tudo, ele experimentou de tudo de bom que o mundo pode proporcionar. Estudo, conhecimento, ele chegou no topo, ele era o cara mais. De ter as coisas, de ter prazer, ele foi o cara. De juntar grana, dinheiro. Quanto era? 2 trilhões, não era? É isso, Levi? 2 trilhões? Puxa vida, meu irmão. 2 trilhões, ó. Cara, tinha tudo. Mas ele termina dizendo o quê? Quais são as palavras dele, meus irmãos? Temam a Deus. E temer a Deus, na perspectiva de Salomão, não é simplesmente você ter medo de Deus. Mas é muito mais, é você ter reverência. É você confiar em Deus. Que Ele sempre, independente das circunstâncias, Ele sempre vai querer o melhor. Não o melhor porque você é o cara. O melhor porque Ele planejou e tudo que Ele planeja é o melhor. Ele planejou para o filho dele morrer na cruz. Sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Melhor. Mas quem perde o temor a Deus, perde o relacionamento com Ele. Perde a noção de perigo, meus irmãos. Aí fica essa ruma de cristão aí, indo para as igrejas, achando que Deus é um Papai Noel gospel, é um gênio da lâmpada, que está sempre à disposição para satisfazer todos os seus desejos.
Então o Senhor observa aqui, na introdução, eu chamo de introdução, do verso 1 ao 3, a ingratidão desse povo, a maldade desse povo para com o próximo e a sua falta de temor. Aí, do verso 4 em diante, ele vai dizer por que eles chegaram nesse nível de insensibilidade, de afastamento, de distanciamento. Aquilo que ele falou lá no capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque o que vai acontecer é isso, vão ser destruídos, por lhe faltar o conhecimento. Conhecimento, relacionamento com Deus. Meus irmãos, não se iluda. Perdeu o relacionamento com Deus, perde o temor. Perdeu o temor, perdeu o amor, o seu coração para com Deus vai ser um coração ingrato. Você vai querer viver segundo as suas forças. Mas aqui ele vai dizer o porquê que isso aconteceu aqui no capítulo 7. Por que eles ficaram assim, ingratos, maus e sem temor. Aí vem o nosso segundo ponto. E aí começa a primeira analogia. É interessante. Forno aceso. O link aqui que eu faço com os irmãos entenderem essa analogia literalmente. Quem já foi em pizzaria que é forno a lenha, né, você percebe mais ou menos o que é isso aqui. O que é que está querendo dizer? É algo que é um fogo. É um fogo. Entendeu? É uma coisa assim que realmente consome. Tanto que pizza é feito muito rápido. Coloca ali, a temperatura é altíssima, né? Que são lenha queimando, é o forno aceso. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Olha aí, a partir do verso 4. Olha a ligação que ele faz com o forno. Todos eles são adúlteros. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. Veja aí. Quem são esses eles aí? Tudo indica que eles aí são o contexto do capítulo 6, a partir do verso 7 do capítulo 6. Olha aí, presta atenção, como parafraseado é o mesmo. Mas eles transgrediram a aliança com Adão e foram infiéis a mim. Capítulo 6. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Pois mataram no caminho para Siquém, praticam perversidades. Então, quando você olha para o verso 4 em diante, as coisas que vão aparecer aqui, a ideia é de que era a cúpula do templo, da igreja, que estava totalmente entrelaçada com o governo. Jeroboão II. Lembra-se qual era o contexto de Jeroboão II? Quando você lê Reis, Crônicas, em ampliação de prosperidade. E eles se abraçaram de um jeito que, ao invés deles influenciar esses reis para serem reis segundo o coração de Deus, todos esses reis, inclusive Jeroboão, foram mal diante de Deus. E a primeira coisa que o Senhor coloca aqui e faz essa analogia de um forno aceso é com a sensualidade. A sensualidade, o prazer sexual. Olha aí, meus irmãos. Verso 4 já começa. Todos eles são adúlteros. Adúlteros. Ou seja,
a lascívia, a prostituição, reinava sobre esses sacerdotes. E eles, mancomunados com esses governantes, e aí podia ser os governadores e os reis, os príncipes aí é considerado como se fossem os governadores. Então você tenta imaginar no nosso contexto de hoje. A gente acabou de ver aí um escândalo aí de pastores se associando, né, com pessoas do governo, se prostituindo. Eu vi uma entrevista de um senador dizendo que no meio deles a droga, a corrupção e dinheiro, a prostituição, as claras, ele dizendo. Girão, senador Girão, que é até daqui do Ceará. Ele deu uma entrevista, ele disse que está lá, está lá. E quantos pastores, sacerdotes não estão dessa maneira? Aqui estava acontecendo isso. Por isso eles perdiam temor. Por isso eles, como vai dizer mais adiante, planejavam o mal. Por isso que o Senhor começou dizendo, iniquidade e maldade ele via. Quem estava encabeçando isso? Os sacerdotes. Ele diz que eles eram desejosos por lascívia, prazer carnal. Em segundo lugar, o texto continua e diz assim: no dia, verso 5, da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho. Olha aí, meus irmãos. A embriaguez. Um comentarista diz o seguinte: Oséias descreve uma festa no palácio, durante o qual o rei e seus oficiais se embriagam, dando aos inimigos do rei oportunidade de depô-lo e até de matá-lo. Quando a gente olha o contexto que está acontecendo, há uma sequência de assassinatos no império. Assume um rei, né? Se não me engano, Peca, aí vem Pecaías, uma sequência de reis, 4. Um vai matando o outro para tomar o lugar. E dentro dessa corrupção, os sacerdotes estavam no meio, uma hora apoiando um, uma hora apoiando o outro. E a ideia é que apoiava aquele que satisfazia os seus desejos de lascívia, e alguns comentaristas dizem que eles usavam, muitas vezes, a embriaguez para facilitar o assassinato. Ou seja, eles estavam completamente envolvidos nessas falcatruas, com o desejo de se manter no poder. Os líderes do povo de Deus, altamente corrompidos. Meus irmãos, isso não é nada novo. Olha aqui. 2 características aqui, que mostram o quanto esse povo, na representação dos seus sacerdotes, era um povo iníquo, mau, falso, perverso. E ele não para aí. Ainda no verso 6, olha o que ele vai dizer aqui, que parece o que foi lido do capítulo 6, Enquanto estão à espreita, a ideia de espreita é alguém escondido, alguém planejando, é alguém acumulando alguma coisa. Ele diz, enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Usa a palavra forno de novo. Do jeito que o coração deles queimavam para a lascívia. Isso pressupõe que queimava também para o vinho. Queimava também para articular o mal, para projetar o mal, para premeditar o mal. Eles tinham algo fervendo para a maldade. É o que o texto vai dizer, Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Olha o que é que o verso 7 vai dizer agora. Que eles viviam em conspirações. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes, as autoridades. Mas ninguém entre eles me invocam. É algo generalizado. Então o Senhor,
mostra aqui para nós, do verso 4 até o 7, o porquê que ele disse que viu iniquidade, maldade e falsidade no meio do seu povo que queria sarar. Ele viu aqueles que ele colocou para ensinar a sua lei, lembre, 4:6, mas eles privaram isso. Volta lá e lê. O meu povo está sendo destruído por lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, quem? Sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei de seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Em vez dos sacerdotes, a liderança, está ensinando o conhecimento de Deus, eles estavam buscando saciar os seus desejos. E o Senhor coloca aqui que era um desejo forte, quando ele compara isso com um forno queimando. E ele usa por 3 vezes a palavra forno, para dizer que era uma paixão depravada. Aqui, pelo menos, por 3 coisas: para a prostituição, para a bebedeira e para tramar o mal. Olha aí, meus irmãos. Os homens que eram para cada vez mais estar estudando a palavra que Deus estava dando a ele e sendo porta-vozes de Deus, deixaram o povo sem esse conhecimento e começaram a buscar viver os prazeres do mundo, desprezando completamente Deus. Perderam o temor de Deus, começaram a olhar pessoas como coisas e coisas como pessoas. E por causa disso, mostravam toda a sua ingratidão para um Deus que diz: quanto eu tento sarar, eu tento. É isso que eu recebo dessas pessoas. E a pergunta é, meus irmãos, que espírito é que está agindo aqui? Nós sabemos, foi nos dito, um espírito demoníaco estava no meio deles, estava entre eles, estava sobre eles. Esse mesmo espírito age hoje. Você tem noção de quantos sacerdotes, sejam eles reconhecidos como pastores, bispos, apóstolos, seja lá o que for, estão vivendo exatamente isso aqui hoje? E o que é que essa vivência causa? Qual é a consequência de uma liderança que vive assim? Aí a segunda ilustração mostra pra gente. A segunda ilustração, ela vem o pão. É o forno, agora é o pão. Olha aí. A consequência. Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas eles não percebem. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas eles não sabem. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus, nem buscam em tudo isso. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Por causa da depravação desses líderes, o povo, a semelhança deles, também se depravaram. Aí eu chamo, meus irmãos, o mundanismo. O povo se deixou influenciar pelo mundo. Se deixou influenciar com tanta força, meus irmãos, que eles não amadureceram. Eles não se aperceberam do que estava de fato acontecendo. O que de fato as ações deles os estavam tornando. Exatamente aquilo que o Senhor disse do verso 1 ao 3. Sem temor, sem amor ao próximo, ingratos. E uma quarta percepção aqui, por essa falta de maturidade, por se deixar influenciar pelo mundo, eles se tornaram escravos. Quando você lê o contexto disso aqui, lá em Reis, se percebe que eles foram taxados por impostos, pelos estrangeiros. Eles foram, de alguma maneira, escravizados e nem percebiam. Tamanha imaturidade deles. E essa ideia de pão que não foi virado, meus irmãos, é a ideia de que eles foram para o meio do mundo e
A maioria dos comentários diz o seguinte, para entender essa ilustração. O pão virado eles se deixaram mais influenciar pelo mundo e se queimaram. E o lado que era para ter o conhecimento de Deus, ficou cru. E a percepção parece que é essa mesmo. Jesus, quando sabe que vai ser assunto ao céu, e ele ora, ele não pede para que o Pai tire nós do mundo, mas que nos guarde nesse mundo. E a forma de Deus nos guardar nesse mundo, para que a gente não caia nesses erros aqui, é ter o conhecimento dele. Para que o pão, de fato, não queime no mundo. Para que nós saibamos andar como ministros de luz desse mundo. Mas o povo era tão sem entendimento que o mundo os destruiu, os queimou. E é interessante que ele introduz aqui o nosso outro ponto que vai vir. Essa falta de maturidade deles os tornava mundanos. E é interessante, mundanismo. Ontem, sexta-feira, a minha esposa falou aqui com as mulheres sobre mundanismo, para a gente ter cuidado de não se tornar mundano, para a gente não cair nesses erros aqui. Aí eu trouxe algumas coisas interessantes aqui, né, que eu queria compartilhar com os irmãos. Para você lutar contra o mundanismo, como ela bem colocou, não são assim algumas coisas que você tem que observar. É interessante. O que seria mundanismo? Aí ela definiu assim: é um apego e preocupação exagerada com as coisas passageiras dessa vida. E quais são, normalmente, as coisas passageiras dessa vida que normalmente as pessoas fazem de tudo para ter? Ela colocou aqui: dinheiro, imoralidade e idolatria. Exatamente o que esse pessoal aqui fez. Eles mostraram toda a sua ingratidão, toda a sua maldade, a sua iniquidade, quando eles queriam prazeres e mais prazeres, que só o dinheiro pode proporcionar, por isso se tornaram ladrões. Eles queriam viver a sua imoralidade, a prostituição, e a idolatria, o Baal. Outra coisa que ela pontuou, que é interessante, que é a questão política. Veja que os sacerdotes, na primeira ilustração, eles foram totalmente corrompidos pela política. Em vez deles chegarem a influenciar os políticos da época, se deixaram influenciar. Todos nós sabemos aqui que na política há corrupção. E desde que eu me entendo por gente, as pessoas dizem assim: quando nós tivermos um presidente crente, governador crente, prefeito crente, deputado federal, deputado estadual, vereador, tudo crente, aí é só no céu, irmãos. Aqui não vai adiantar, não. Que a corrupção está lá. É sistêmica, ela está lá. Quantos escândalos? Estamos vendo um aqui, agora. Mas quantos escândalos a gente já ouviu falar de pastores, de lideranças cristãs que se envolveram? Está aqui. A gente tem cuidado. Aí ela diz algo interessante. Entender que os valores e práticas deste mundo são contrários aos valores bíblicos, por isso não devemos nos conformar a ele. Então, como é que eu sei que eu não estou mudando? É quando eu olho para as coisas e eu tenho consciência daquilo que Deus diz para mim, que é certo e que é errado. Mas se eu não levo Deus em consideração, se eu perdi o temor a Deus, então certamente eu vou me tornar o que nossa terceira analogia aqui vai dizer. E é interessante, né? E aí eu não estou parafraseando, eu estou dizendo o que o texto diz. Se torna uma pomba ingênua, uma pomba lerda, um ignorante. Se o pão virado
Você fica sem discernimento, sem entendimento? Ele disse aqui. Você não consegue perceber os estrangeiros sugando a sua força. Você não consegue perceber que o tempo passou. O seu cabelo está branco e você não conseguiu perceber que você deveria já ser maduro para entender que aquilo está errado. Você se torna ignorante. Você se torna uma presa fácil. Por isso ele coloca aqui uma pomba ingênua. Sem entendimento. Não é isso que o texto diz? Ó? Pomba ingênua, sem entendimento. Porque na hora que a dificuldade vem, você perdeu o temor a Deus, perdeu o relacionamento com Ele, não tem nada para agradecer, para pedir, você vai querer agir do seu jeito, da sua forma. Foi assim que eles fizeram. Eles foram para onde? Por aquilo que a inteligência dele, o entendimento deles, dizia que era a condição para eles se safar daquela situação. Horas iam para o Egito, horas iam para a Síria. Olha aí, ó. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Aí Deus já dá lá um sinal de que ele vai pegar. Ele diz, quando se consumar isso, vocês ficarem atrás, e se você olhar no mapa, é Egito lá embaixo, a Síria lá em cima, norte e sul. Iam para a direita e iam para a esquerda. Mas não olhava para cima e dizia, Deus, tem misericórdia de nós. Um Deus que começou dizendo, quando o tempo sarar vocês, o que é que vocês fazem? Aí o texto diz, ó, eu farei que desçam como aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, esse ai deles aí é a ideia de que Deus vai fazer o que está dizendo. Ele diz, ó, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Fugiram, se rebelaram contra mim. Eu os remiria. Eu os sararia. Mas eles falam mentiras contra mim. Olha aí, meus irmãos. Como fica sem entendimento. Como são faltos de inteligência. Olha aqui o verso 14. Não clamam a mim de coração. Até tentaram. Lembra o começo do verso 6? Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos pedaçou, vai nos curar, nos feriu, vai atar as feridas, nos dará vida no terceiro dia. Tal. Aí o que Deus diz? O que é que eu tenho que fazer mais com você, Efraim? O que é que eu tenho que fazer a mais por você, Judá? Vocês vêm, mas não vêm com coração. Vocês vêm a mim, não porque têm consciência que pecaram. Vocês vêm a mim para que eu alivie as consequências do pecado de vocês. Meus irmãos, diga se isso não é a verdade para muito crente hoje. Crente chega para Deus, faz uma oração bonita. Senhor, Senhor, e fala do pecado, mas na verdade, ele não se arrependeu. Ele quer que o Senhor tire a consequência do pecado. Por isso o Senhor diz isso. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles seguem, eles se ajuntam para o trigo e para o vinho. Querem é o prazer, mas se rebelam. Aparece de novo aqui, ó, contra mim. E olha a ingratidão. Eu treinei e fortaleci os seus braços. Olha aí, meus irmãos. Perceba aí, um Deus que mostra a sua ira, o seu desejo de justiça, mas entre mentes aí, ele sempre mostra a sua compaixão. Ele sempre mostra o cuidado e o zelo. Vocês fazem tudo o que vocês estão fazendo, ou seja, pecando contra mim, com a força e com o treino, com a habilidade que eu dei para vocês. Parafraseando com Romanos, capítulo 6, se não me engano, ele vai dizer, use agora os seus membros não para pecar, mas para santificação. O fôlego de vida que eu dou para você, a inteligência para você pensar, pense para santificação, não pense para depravação. Use a sua força, o seu fôlego para caminhar na santificação, não indo atrás de prostituição.
É o que o Senhor está dizendo aqui. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam mal contra mim. Eles planejam mal contra mim. São totalmente ignorantes. Mas a ignorância vai ser castigada, meus irmãos. Deus não vai ter ninguém por inocente. Então veja bem, a apostasia dos sacerdotes levou o povo a um mundanismo. O mundanismo tornou esse povo ignorante, falto de inteligência para entender quem de fato eles deveriam temer. Aí, meus irmãos, eles vão para uma guerra para perder. Eles vão usar armas que na verdade são defeituosas, não vai ser útil. Eles vão ser destruídos. É isso que o texto vai terminar dizendo. Ó. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se, responsabilidade deles, como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada, por causa da insolência da sua língua. Serão motivos de zombaria na terra do Egito. Vão ser escravos. Vão ser destruídos. Em vez de receber bênção do Senhor, vão receber essa maldição de estar exilados com aqueles, ironicamente, com aqueles que eles buscaram ajuda. É muito interessante, né? Outro profeta que fica indignado quando ele olha para Deus, ora para Deus, Senhor, eu estou mostrando aí o pecado do povo, tu vai pegar um povo pior do que ele para acabar com eles? Essa é a metodologia do Senhor. Aquilo que você acha que é livramento para você, de fato, vai ser o seu fim. Isso parece muito, meus irmãos, com Romanos. Você quer se prostituir? Você quer se desbaldar na sensualidade? Então vai lá. Vai lá. Vai lá, se lambuze. Vai ser o fim. Uma vez eu vi um pastor fazendo analogia disso daí com um indivíduo que é viciado em leite condensado, que para nós aqui é leite moça. Ele dizendo assim, é como Deus dissesse assim, você quer tomar leite moça? Pois está aqui, eu vou lhe dar a condição de você comprar uma carreta. E aí eu vou lhe dar força, vou dar vigor para você ir tomando, e tomando, e tomando, e tomando, e tomando. Quando você pensar que não, você está, aquela doença de açúcar, né? Você está podre por dentro, está morto e nem se percebeu. Pois pronto. Vocês não queriam tanto o Egito? Vocês não queriam tanto a Síria? Está aí, ó. Tome. Vão ser escravizados. É isso que o texto termina a nos dizer. Então, por que esses indivíduos eram, o que foi registrado aqui no capítulo 7, do verso 1 ao 3? Por que eles eram iníquos, maldosos, falsos, ladrões? É porque apostataram. E por apostatar, por se afastar da verdade, eles se tornaram como o mundo. E por se tornar como o mundo, foram imbecilizados, se tornaram imbecis, não conseguiram perceber o que de fato estava acontecendo. Isso levou a eles a os tornar ignorantes. E tem muitos que estão nesse passo da ignorância, achando que Deus não está olhando para isso, Deus não está observando, mas ele disse, verso 2, não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Essa história de dizer, Deus se esquece do meu pecado. Deus se esquece do seu pecado quando há arrependimento, no sentido que ele não vai passar mais em rosto. Aqui ele está dizendo que lembra do pecado.
E a ideia de lembrar aqui, não é porque ele vai passar em rosto, a ideia de lembrar aqui é de que ele vai fazer justiça. É tipo assim, eu estou vendo, sabe? É tipo a sua mãe, que vê você fazendo uma traquinagem, mas ainda não está na hora de você levar a peia. Mas ela diz para você assim, ó, eu estou vendo, viu? Eu estou vendo o que você está fazendo, é o que você entende. Mais cedo ou mais tarde, o cinto vai troar, a chinela vai chegar, não é não? Eu estou vendo. Está vendo você e está vendo o seu aterrado rodeando você. Daqui a pouco eu chego aí para resolver. É exatamente isso que o senhor está dizendo. E ele está dizendo exatamente isso hoje, nesse tempo, para todos os cristãos. Eu estou vendo. Se você estiver de boa, eu estou vendo. Aqui no caso, se você estiver de mal em que sentido? Sem temor a mim, sem amor ao próximo, ingrato para comigo, a sua hora vai chegar. Como é que eu concluo então aqui, meus irmãos? Já apliquei bastante, mas eu vou terminar condensando aqui tudo que eu falei. Primeira coisa que esse texto nos chama a atenção é que a graça de Deus em relação às nossas atitudes, preste bem atenção, a graça de Deus em relação às nossas atitudes de pecado, ela tem limite. A graça de Deus em relação a ele não tem limite, ela não acaba nunca. Mas com relação às nossas práticas pecaminosas, assim como eles estavam fazendo, ela tem limite, meus irmãos. Ela tem limite. Talvez o limite seja hoje. Para alguns de vocês. Segunda coisa, e muito importante, temos que ter atenção com aqueles que consideramos nossos líderes, diretos ou indiretos. Nossos líderes, sacerdotes, os pastores, aqueles que têm a função de ensinar na igreja, diretamente, no caso aqui para vocês, eu e todos aqueles irmãos que ensinam aqui. Os irmãos têm que olhar para a nossa vida. Se a nossa vida, ela assinala a apostasia. Se assinalar isso, corra daqui. Voe. E quando eu coloco indireto, é porque eu sei, eu tenho consciência, que os irmãos não vivem só do que eu prego aqui, do que você aprende aqui. Seja na EBD, seja no culto de quarta-feira, seja nos encontros de jovens e mulheres. Os irmãos também aprendem quando leem livros, quando vão para conferências, quando ouvem pastores na internet. Então, cuidado. Cuidado. De repente você está ouvindo um apóstata e sem se aperceber, ele está querendo tornar você um pão virado. Ele está querendo fazer você se afastar do conhecimento de Deus. Cuidado. Terceiro, temos que ter muito cuidado com a influência do mundo sobre nós. O mundo nos leva à apostasia. A Bíblia diz, Paulo escrevendo para Timóteo, no final dos tempos, o amor de muitos esfriará, a apostasia reinará. Não é? 1 Timóteo 4, 1, 2. É só você ir lá. Terceiro, melhor dizendo, quarto, a maturidade tem que ser nosso objetivo. A gente não pode ser, como a gente leu aqui, ser uma pomba ingênua. A gente não pode ser ignorante acerca que a gente precisa entender as coisas. E por último, se não considerarmos essas verdades aqui, seremos castigados, meus irmãos. Seremos castigados. Agora escute. Nós seremos castigados para o quebrantamento, e quando eu digo para o quebrantamento, eu quero dizer para o arrependimento. Lembre-se, a palavra aqui é direcionada para o povo de Deus, os crentes. Então o Senhor está chamando para o quebrantamento. O Senhor
mandou esse povo todinho para o cativeiro na Babilônia e na Síria, para quebrar o coração deles, para levá-los ao arrependimento. Mas certamente no meio do povo de Deus, tinha gente que não era povo de Deus. Aí, meus irmãos, é para o endurecimento. E o endurecimento eu quero dizer para a perdição. Nós vimos aqui, nos textos passados, no texto passado, que a palavra de Deus era lançada para endurecer o coração. Então hoje aqui, pode ser que para você seja o limite da graça em dizer para você, ó, acabe hoje, você que é meu filho. Eu não lhe chamei para viver assim, tão imaturamente, tão ignorantemente, já quase apostatando. Se arrependa, renove seu coração para comigo. Leve a sério o que eu estou dizendo. Mas pode ser também que Deus esteja dizendo para pessoas aqui que não o considera como Senhor e Salvador, não querem crer nele. Olhe, isso aqui eu fiz nesse tempo. Eu castiguei, eu matei, eu esfolei. Eu fiz coisas horríveis com aqueles que me negavam e zombavam de mim. Hoje você tem a chance, e pode ser o limite para você de se arrepender. Porque se você morrer amanhã, ou se eu vier amanhã, você não terá mais chance. Então leve a sério. Não aceite Cristo. Não se reconcilie olhando para o irmão da direita, da esquerda, olhando para o pastor, olhando para o presbítero, para o diácono. Se reconcilie olhando para a sua vida para com Deus. Não creia em Cristo para agradar fulano, ciclano e beltrano. Creia em Cristo para aplacar a ira dele sobre você. Porque ela vai se manifestar. Como a gente sabe que se manifestou aqui, registrado aqui, a gente sabe. A Babilônia chegou, a Síria chegou e fez exatamente o que o Senhor disse que ia fazer. Então, se isso aconteceu, vai acontecer quando ele disse que voltará. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas muitas dessas línguas confessarão quando não haverá mais possibilidade de salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que os nossos corações saiam daqui, Senhor, confrontados com essa verdade. Que haja reconciliação no meu teu povo, que haja salvação. Que o Senhor tenha tocado em corações nessa noite, para salvação, para reconciliação, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, sustenta-nos, Senhor. Não nos deixa cair na apostasia. Não nos deixa cair no mundanismo. Não nos deixa, Senhor, ser ignorantes, imaturos. Não nos deixa, Senhor, desacreditar no teu juízo, no teu castigo eterno. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.